troféu que ele me deu. Posso dar pra ele também, empatou com o Vasco. Troféu Pô, empatou com o horrível, Vasco. cara. Não. Pô, era uma vitória que tava todo mundo achando que era certa já. Todo mundo achando, morreu o quê? No ditado que você quiser. Acharam que ia ser molezinha, que eu chegar no Maracanã, baile pra lá, pra cá. Eu achei Com mesmo, 15 vou minutos todo negar, mundo não. ficou assim, eu não passava nem Wi-Fi, Fernanda. Depois daquela bola na trave, aí o Nuno, defesa do Rossi, caraca, é o Vasco, mano. Pô, Cara, assim. vai lá, fala de novo desse lance. Só teve esse lance. Só teve esse? Teve do Ryan. Vai, ainda no primeiro tempo vai. teve o chute do Ryan do lado de fora. Teve contra-ataque que o Paulo Henrique perdeu, contra-ataque que o Ryan perdeu. O jogo, meu camarada, foi jogado. Foi jogado. No segundo tempo, que o negócio fica ruim, que o banco é muito diferente, né? Mas no primeiro... Vem cá, futebol são 2 tempos ou um tempo só? Paciência. Que ganha futebol, Vene, é bola na rede. Não, olha só. O Vasco não ganha do Flamengo em Campeonato Brasileiro desde 2015, ao mesmo tempo que a gente se conhece, Pedro. A coisa tá feia. Desde o primeiro dia que a gente apertou a mão até hoje, o Vasco não ganha do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O que o Vasco fez nessa rodada? Tirou o Flamengo da liderança. Eu vou não passar, teve liderança Cris. do Flamengo. Sabe o que eu tô amando? Enquanto eles saem no pau, eu saio do foco, entendeu? Sabe o olho do furacão? Tá vindo. Aí eles me esquecem, entende? Aí eles não lembram que eu existo. Eu tô amando, inclusive eu vou botar o pau pra torar daqui a pouco, tá? O Clássico dos Milhões terminou, foi 0-0. Que é o quê? É o Vasco encontrou o Flamengo. Um jogo marcado por defesas incríveis do Léo Jardim, que o Careca não votou nele aqui na sexta-feira. Eu votei. Cutuquei ele. Tá? A reportagem é do Rodrigo Cabelli na volta. Eu vou provocar os dois pra eles brigarem e a gente não tentar não, entendeu? O negócio de começa com bota, termina com fogo. Rodô. Mesmo com o setor do Maracanã fechado devido à baixa procura por ingressos, os mais de 39 mil torcedores que foram ao estádio fizeram muito barulho no Clássico dos Milhões. Em campo, o jogo já começou agitado. A primeira chance foi do Flamengo logo no primeiro minuto. Gerson recebeu dentro da área e mandou por cima do gol. Na resposta do Cruz Maltino, o PH encheu o pé de fora da área e mandou na trave. Logo na sequência, a Arrascaeta deu belo passe para Michael, que chutou para a bela defesa de Léo Jardim. Em mais uma boa chegada do Vasco, Nuno Moreira driblou Wesley e chutou para a defesaça do goleiro Rossi. E aí o Flamengo cresceu na partida. Gerson cruzou e Michael chutou para fora. É claro que a gente tem que aprimorar alguns erros que é impossível não ter, né? Ser um pouco mais tranquilo na hora de finalizar, mas isso é complicado falar de fora, né? Lá dentro é mais difícil. O rubro-negro passou a apostar no jogo aéreo. De La Cruz chutou para Gerson mandar de cabeça e Léo Jardim fazer uma grande defesa. O camisa 8 ainda recebeu uma bola livre dentro da área e mandou por cima do gol. Fizemos um jogo onde tivemos o domínio total, o domínio das chances, tivemos a bola. A gente vê que tem muitas coisas muito bem trabalhadas na fase defensiva do Vasco. Não é fácil de entrar, não foi fácil no Carioca em nenhum dos jogos e não ia ser fácil hoje. No segundo tempo, Verratti mandou na trave, mas bateu com a mão na bola e tomou o amarelo. Pedro entrou na partida e logo incendiou o jogo. Acertou a cabeçada para mais uma defesa incrível de Léo Jardim. Com o rubro-negro sofrendo na criação, o camisa 9 apareceu mais uma vez. Recebeu dentro da área, puxou para a perna esquerda e a defesa afastou. Em um clássico dos milhões com Pedro de um lado e Verratti do outro, os protagonistas da noite foram os goleiros, com destaque para Léo Jardim, que garantiu o empate já nos minutos finais da partida. Já no finalzinho, Cebolinha cabeceou e Léo Jardim apareceu mais uma vez para salvar, garantindo o empate no Maracanã. Sei que o Léo foi considerado o melhor jogador em campo, mas a gente criou também. Se tivesse um pouquinho mais de capricho ali, a gente poderia ter finalizado com gols, né? A resposta foi muito boa desse grupo depois da cobrança que nós fizemos. A gente sabe que o Flamengo veio de um resultado muito bom, que era 6-0, e a gente não tomou gol. Então é um passo muito grande, dizer que fruto de um trabalho de pouco tempo de treinamento que a gente tem.
As duas equipes voltam a campo na próxima terça. O Flamengo vai a Quito encarar a LDU pela Libertadores. Já o Vasco recebe o Lanús pela Sul-Americana em São Januário, em partida com transmissão do SBT. Muito bem, boa tarde, telespectadores do SBT Esportes Rio. Bom feriado, né? Hoje é feriado também. Sim. Lucas Pedrosa, Venê Casagrande, você de casa, hashtag SBT Esportes Rio, assim você participa com a gente. Vamos botar o pau pra torar agora. Eu quero vocês brigando hoje. A Páscoa já passou, agora eu quero vocês brigando. Eu vou começar com ele, tá, ô Venê Casagrande? Porque empatou, mas ele era o mandante, perfeito? Aqui ninguém briga, quem briga é o Hulk. Que a gente vai falar dele também. Lucas Aqui Pedrosa. a gente debate. A coisa tá feia. Ai, gente, vocês... Vamos debater. Na hora da briga é Hulk, tá bom, Pedro? Lucas Pedrox, que aliás é chato, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Ô, Lucas Pedrosa, eu quero que você me fale os destaques. Você abana a cabeça ali de forma positiva quando o Carille fala. E a gente poderia até, talvez, ter encontrado um gol, né? Talvez um capricho. A gente sempre fala que do outro lado tem o adversário, o Rossi também, um grande goleiro. Mas eu queria que você, além do Léo Jardim, já vamos ter um compilado de defesas dele aqui, que você falasse dos destaques. Hugo, Jair, todo mundo que pra você foi ponto positivo do Vasco nesse confronto. Fernanda, tem uma galera aí que foi muito bem no jogo contra o Flamengo. O Léo Jardim, a gente já falou aqui, é chover no molhado. Mas o Hugo Moura fez uma partida sensacional também, espetacular de preenchimento no meio-campo. O Jair foi o cara escolhido pelo Fábio Carille para ocupar essa vaga aí do Tietê e do Paulinho, principalmente do Tietê, que infelizmente está passando por um problema que a gente tem que desejar muita força aqui com a família dele, e também o Paulinho, que não vem fazendo um grande 2025. Então o Jair, quando entra, ele não tem a intensidade e a transição do Tietê e do Paulinho, mas ele é muito mais qualificado tecnicamente, e isso faz com que o Vasco tenha um meio-campo mais lúcido. Quando o Vasco recuperava a bola do Flamengo, em vez do Vasco se livrar da bola, a bola caía no pé do Jair e ele tranquilizava o jogo. Então se defender não é só você dar bote, você dar carrinho, você fazer uma jogada de raça e tudo mais. Se defender também faz parte com a bola. Quando você equilibra com o adversário, quando você dá uma tranquilidade, e o Jair foi essencial nisso, e o Hugo foi aquele cara pegador que jogou muito também. De forma geral, Fernanda, eu acho que o Vasco da Gama fez um primeiro tempo muito equilibrado com o Flamengo, foi um jogo muito equilibrado, um jogo bom de se ver. Eu estive lá no Maracanã, assim como o Venê também, assim, foi um clássico sendo um clássico. Não teve discrepância no primeiro tempo, não teve controle, eu discordo veementemente que eles tiveram o controle total, como o Felipe Luiz falou, tanto que o Vasco teve uma chance com o Paulo Henrique na trave, teve uma com o Nuno também, logo de cara depois que ele dribla o Wesley, teve uma do Ryan de fora da área, tiveram outras oportunidades que o Vasco criou e o Flamengo também criou. Teve as duas defesas do Léo Jardim, uma bola que o Gerson acabou batendo pra fora. Então assim, foi um jogo muito bem jogado no primeiro tempo e equilibrado. Qualquer equipe que conseguisse fazer o gol ali naquela primeira etapa não seria nenhuma injustiça. No segundo tempo, Fernanda, a discrepância dos bancos ela é muito grande. Ainda mais quando o Vasco não tem o Tietê, não tem o Adson, não tem o Payet e não tem também o Lemos, que poderia também ser uma substituição. Enquanto entra Everton Cebolinha, Pedro e Plata, 3 jogadores de seleção, além do Varela também que entrou, 4 jogadores de seleção no banco do Flamengo, o Vasco infelizmente teve que botar um garoto, o Lucas Zucarelho, o Alex Teixeira que nem vem recebendo tantas oportunidades, aí depois botou o Matheus Carvalho e o Paulinho, enfim. É uma discrepância muito grande que isso se transformou no segundo tempo, aí sim, onde o Flamengo teve até um amplo domínio. Mas mesmo tendo um amplo domínio, o Vasco também conseguiu fazer algumas escapadas e falta um toque final. Eu acho que tudo isso tem a ver com a qualidade dos jogadores, porque o técnico ele monta o plano de jogo para que os jogadores cheguem no terço final e consigam decidir. Nem pelo lado do Flamengo e nem pelo lado do Vasco isso foi feito. E no segundo tempo, o Léo Jardim brilhou, sendo o melhor jogador da partida. Mas de forma geral, eu não diria que tem que comemorar nada, não tem que comemorar absolutamente nada. O Vasco tem muito a melhorar ainda, mas se tratando com a discrepância que existe entre os elencos, um ponto pro Vasco tem que ser valorizado, não comemorado. Ô, Venê Casagrande, e você, concorda ou discorda do Felipe Luiz? O Pedrosa aqui já discordou em relação ao domínio absoluto, né? Ao controle da partida, na verdade. Você concorda com o Felipe Luiz? Também queria saber os seus destaques do Flamengo para esse jogo, Venê Casagrande. Fernandinha, é até um paradoxo que eu vou falar aqui, porque a gente vai destacar o Léo Jardim, obviamente, como o melhor jogador em campo. Quando a gente fala isso, que um goleiro foi melhor em campo, você para e pensa, opa, então o adversário ele foi amplamente melhor.
Não, nesse caso não foi. Então é até contraditório, porque eu não acho que o Flamengo foi amplamente melhor. Concordo com o Pedrosa na análise dele sobre o primeiro tempo, foi um primeiro tempo extremamente equilibrado. O Vasco teve a chance de abrir placar, inclusive botou bola na trave. O Rossi foi importante, tal como o Léo Jardim foi importante. No segundo tempo aconteceu aquilo que eu imaginava aqui, que a gente comentou no programa de sexta-feira. O elenco vai fazer diferença. E foi exatamente isso que o Pedrosa mencionou. As substituições fazem a diferença no segundo tempo. No segundo tempo, eu concordo com o Felipe Luiz, se ele estivesse falando apenas do segundo tempo. Porque, de fato, no segundo tempo, para mim, o Flamengo foi amplamente melhor, teve as melhores oportunidades, mesmo não fazendo um grande jogo. Não foi um Flamengo com uma organização tática que a gente viu em outros momentos. O Vasco, com a entrada do Jair, acho que melhorou muito a saída de bola, a marcação no meio de campo. Mas, mesmo assim, a gente podia ver o Vasco dando muito espaço ao Flamengo no meio de campo, mas o Flamengo não conseguiu aproveitar e botar a bola na rede. E novamente aquele mesmo roteiro, o Flamengo cria oportunidades e não consegue botar a bola na rede e não consegue fazer o gol. Sempre falo aqui, vai chegar uma hora que vai fazer falta. Diante do Vasco da Gama, fez falta. Ah, não fez falta porque conseguiu um empate. Eu achava que o Flamengo fosse vencer, não vou mentir para vocês. Eu imaginava uma vitória do Flamengo. Só que esse empate com o Vasco da Gama custou a liderança, porque o Palmeiras venceu e acabou ultrapassando o Flamengo e agora está com 2 pontos na frente do Flamengo. 2 pontos esses que vão fazer diferença futuramente. Não foi um jogo exemplar, mas é aquilo que a gente sempre fala para o torcedor. Não adianta você imaginar um Flamengo dando espetáculo, tal como fez contra o Juventude. O jogo seguinte foi muito mais difícil. Até porque tem a questão física também. O Felipe Luiz só teve um dia para treinar a equipe para esse duelo com o Vasco da Gama. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, Fernandinha, o Felipe Luiz, se ele estivesse falando apenas do segundo tempo, eu iria concordar com ele. Agora, como ele falou do jogo, no primeiro tempo eu vi um Vasco dando muitas dificuldades ao Flamengo, não esperava esse tipo de postura, mas o Vasco deu trabalho ao Flamengo, repito, botando bola na trave, e o Flamengo não estava num dos melhores dias que a gente já pôde ver em outros momentos. Vi alguns jogadores apagados, por exemplo, o Arrascaeta, o Gerson, o Michael tomando muita decisão errada. Ele deu muito trabalho ao lado direito do Vasco da Gama, concordo com isso, na correria dele, na velocidade, ao Ryan, ao Paulo Henrique, só que quando ele tomava a decisão final, ele errava. E não tem jeito, a gente precisa fazer uma análise do jogador de tudo que ele faz. E eu acho que o Michael não justifica mais as atuações dele para ele ser titular. Eu não consigo entender mais por que o Felipe Luiz insiste tanto no Michael, não só como titular. Eu acho que para o segundo tempo ele já poderia ter feito a substituição. Quando deu 10 minutos do segundo tempo, ele resolveu mudar. Mas você está reparando que os treinadores estão assim, Vene? A gente o grande vê questionamento hoje no que eu fiz a né? mim foi o seguinte: por que não fez logo no intervalo? Mas eu fico Esperou me uns 10 isso. minutos, de repente, assim, é óbvio, eu não tenho essa informação. De repente ele conversou algo com o Michael, ou até mesmo com a equipe durante o intervalo, viu se iria dar certo, percebeu que não ia dar certo e acabou fazendo alterações. E outra coisa que eu não concordo com o Felipe Luiz é em relação ao Luiz Araújo. Eu acho que era um jogo para o Luiz Araújo, porque o Flamengo estava tendo dificuldade para penetrar o setor defensivo do Vasco. E o Luiz Araújo é um jogador que finaliza muito bem de fora da área. Poderia ter utilizado o Luiz Araújo. Mas fora isso, respondendo novamente sua pergunta, se fosse sobre o primeiro tempo, totalmente equilibrado. No segundo tempo eu vi um Flamengo muito melhor, tanto é que teve as melhores oportunidades e o Léo Jardim fez muitos milagres. Falar em Léo Jardim, vai lá, Pedrosa. Eles fizeram um presente para você. Além do chocolate que você ganhou, quero que você comente sobre todas essas belas defesas, esse pacotão de Léo Jardim. Essa aí foi, logo no primeiro tempo, né, uma oportunidade que o Michel criou. Teve muito a ver com o que o Vene falou também. O Michel criou bastante, por quê? 2 pontos. O Paulo Henrique ficou longe do jogador que ele fez uma partida bem ruim defensivamente e também o Vasco deu muito espaço pelo lado direito. É engraçado, porque o Flamengo geralmente constrói pelo meio. Eu acho que o Flamengo é um time que, quando não usa o Wesley, essa defesa aí pra mim foi a mais importante, isso já no segundo tempo, o Léo Jardim consegue pegar a bola atrás dele, então ele é realmente um cara muito espetacular e aqui já ia na segunda trave também pro Flamengo fazer o gol. Então assim, o Flamengo construiu muito mais pelas laterais do que realmente pelo meio, justamente porque pra mim o Hugo e o Jair fizeram boas partidas. E o Wesley, que é a principal arma do Flamengo com o Gerson ali no lado direito, ele não fez um grande jogo. O Lucas Piton fez um bom jogo defensivamente, só que o Michael e o Arrascaeta toda hora estavam achando essa chegada ali, esse facão no terço final do lado esquerdo. Por quê? Porque o Paulo Henrique fez uma partida bem abaixo do que se espera dele e é um jogador que eu gosto muito, tem crédito, mas o Flamengo construiu muito mais pelas pontas justamente
por conta dessa partida abaixo do próprio Paulo Henrique. E aí depois é o que a gente fala, né? Ah, teve a sorte de ter o Léo Jardim. Não é sorte, não. Todo mundo tem sua competência de ter seu jogador. Assim como o Flamengo tem o Arrascaeta, que é gênio, o Bruno Henrique, que é muito bom, o Pedro, que é muito bom e entra no segundo tempo e dá outro volume, o Vasco tem o Léo Jardim, que é um grande goleiro, dos melhores do Brasil. Você gostou das escolhas do Carille? Você Gostei. acha que esse jogo dá uma sobrevida pra ele, Pedrosa? Com certeza, inclusive principalmente pela coletiva dele. Foi uma das melhores coletivas que eu vi esse ano, se não a melhor do Fábio Carille. Uma coletiva totalmente com o pé no chão, demonstrando que ele tá fechado com o grupo e que o grupo tá fechado com ele, porque assim, o Vasco pode ter todos os problemas técnicos e de ajuste também de organização, mas entrega não faltou. Os caras brigaram até o último minuto. E isso mostra o quê? Que o grupo tá fechado com o treinador. Então assim, Fernanda, eu já tinha falado aqui, eu acho que é um treinador que pode sim estar naquela situação de quando ele vai ser demitido, não é se, mas eu, Lucas Pedrosa, não sou a favor dessa troca de técnico toda hora, essa troca de técnico cultural que a gente tem aqui e que foi, inclusive, uma das fórmulas do fracasso do Vasco nos últimos 20 anos. Sim. O Vasco é um dos clubes que mais troca de técnico. Qualquer coisa deu um pouquinho errado, troca de técnico. Deu um pouquinho errado, troca de técnico. Eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que chegar um novo treinador tem que ser uma certeza. Ele vai implantar uma nova metodologia, não quer dizer que ele vai conseguir fazer isso rapidamente com o calendário do futebol brasileiro. O Vasco está no seu ano mais cheio dos últimos 5 anos, porque está jogando Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. E olha a tabela, o Vasco chega na 5ª rodada, na 8ª colocação. É um time de meio de tabela, é um time que vai oscilar, que vai perder, que vai ganhar, que vai empatar, mas precisa jogar mais, precisa ser melhor organizado defensivamente, que é uma característica do Carille, e pelo menos saiu dessa partida contra o melhor time do Brasil, sem levar gols. Por conta do Léo Jardim, cara, não é só por causa do Léo Jardim, não. É por conta de todo mundo. Então, olha assim, só. É isso, pra mim. Tu não quer me perguntar se eu gostei das escolhas do Felipe Luiz também? Eu vou te perguntar, eu só vou falar. Eu não gostei. Sério? Peraí. Era o momento de você poupar alguns jogadores. Vamos lá, você já sabia que o Alan e De La Cruz não iriam viajar, correto? Pro jogo contra a LDU por conta da altitude. Por que ele não começou com os dois e poupou alguém pensando no jogo da altitude? Ele, teoricamente, usou demais esses jogadores agora e terá que usar esses jogadores também na altitude. Você chegou a comentar que achava que poderia ser por aí aqui na sexta-feira por conta dessa sabedoria de entender quem viaja, quem não viaja. Por exemplo, ele tinha o Danilo à disposição, ele poderia ter poupado o Léo Pereira agora, pensando no jogo da altitude, porque esse jogo da altitude é extremamente importante na Libertadores. E o Flamengo não pode simplesmente abrir mão da Libertadores. É o jogo mais difícil da fase de grupos. Porque se o Flamengo perdeu, que não é nenhuma loucura perder na altitude, a gente não está falando nada que é loucura, jogar lá é extremamente difícil, o Flamengo se complica demais no grupo deles, da fase de grupos da Libertadores. Então era jogo para, de repente, poupar um outro jogador. E ele começou com o time principal e manteve o time principal durante um bom tempo. Mas sabe de uma coisa? Exato, Venê. E eu ia te perguntar exatamente isso. É óbvio que o brasileiro é prioridade. Eu ia te perguntar isso. Eu ia falar... Isso aí é inegável. Isso. Mas aí, esse talvez seja um jogo pra gente entender realmente a sinalização do Flamengo. Prioridade. Olha, ele passa uma mensagem com as escolhas, todo mundo no futebol passa. E a gente viu que poupou num jogo em casa, num adversário mais fraco, porém um jogo em casa de Libertadores, e todo mundo, meu Deus, poupou na Libertadores. Você traz essa informação desde o início do ano. Sim. O Flamengo quer o brasileiro, o Flamengo prioriza. E aí encontra um jogo no Maracanã, na beira de um jogo de altitude, na Libertadores, escolhe não poupar, mesmo não usar peças que não vão ser utilizadas. Então isso é um sinal muito claro do Flamengo, assim, gente, é realmente isso aí. O meu foco é o Campeonato Brasileiro. Não, mas foi desgastante. É um clássico regional, e né, durante gente? muito tempo... Venê, o que você faria? Quem sou eu para dizer o que eu faria aqui? Eu não sou treinador. Você é o Venê, nosso comentarista. Mas fale o que você faria. Eu começaria com a Arrascaeta no banco, e botaria o De La Cruz jogando o tempo todo, porque ele não iria viajar, começaria com o Alan também. E outra, não é nenhum absurdo você começar com o Alan. O Alan ele vem fazendo boas partidas. A gente nem menciona muito isso aqui. Ele está crescendo muito de produção, está muito próximo de ser aquele Alan. Então eu faria isso, pensando nesse duelo importante. Eu entendo, olha só, eu sou super a favor de focar no Brasileirão, já defendi essa ideia aqui. Você é, né, Vini? Eu sou apaixonado pelo Campeonato Brasileiro. E eu acho um absurdo o Flamengo não disputar o Brasileiro desde 2020. Tá sempre lá em cima. Não, o Flamengo não disputa o Brasileiro desde 2020. Poucas vezes o Flamengo liderou o Campeonato Brasileiro de lá para cá. Tanto é que eu vi uma matéria do GE que eles fizeram um levantamento que o Flamengo tem o melhor aproveitamento
dos últimos 5 anos, agora nesse ano no Campeonato Brasileiro. Por quê? Está priorizando o Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas. Só que eu entendo priorizar. Só que em determinado momento você precisa tomar uma decisão. Essa decisão que eu acabei de mencionar aqui não seria nenhum absurdo. Pelo contrário, seria nenhum Mas absurdo. talvez no olhar do Flamengo, se essa é a competição de prioridade, mesmo tendo jogadores que não vão ter minutos no próximo jogo, porque não vão viajar, você sabendo disso e você não usá-los como titulares, que são jogadores com um alto calibre, mas que não são do entendimento do Felipe Luiz, que são os titulares. Então já passa logo uma mensagem das escolhas do Flamengo daqui até o final do ano. Outra coisa que eu vi lá no Maracanã, e assim, eu falei aqui que eu começaria com Varela na lateral esquerda, lembra? Esse jogo me confirmou isso. Porque o Ayrton Lucas, a fase dele, a gente entende que o Ayrton Lucas é um jogador extremamente ofensivo. Ele não está indo bem nem na parte ofensiva, muito menos na parte defensiva. O Varela, pelo menos, a gente sabe que vai bem na parte defensiva. Pelo menos algo ele vai te entregar. E quando ele entrou ali no lugar do Ayrton Lucas, a parte defensiva melhorou. Tudo bem, a parte ofensiva ele não entrega tanto, até porque ele está jogando na lateral esquerda, tem dificuldade para fazer cruzamento com a perna esquerda. Mas a fase do Ayrton Lucas não dá mais para defender. Então acho que eu começaria com Varela na ausência do Alexandre. Esse ainda vai ser eu já falei, todo dia eu falo isso, vai ser um assunto muito comentado pela gente pela temporada, essas questões das escolhas, né? E a gente vai tentar aqui sempre não ser resultadista, que é esperar o resultado para ficar. Não devia ter poupado. Daqui a pouco o Vene Casagrande tem uma informação do Fluminense em relação a como ele vem pro jogo da Sul-Americana. O Vene já fala sobre isso, né? Renato sendo Renato. As escolhas do Renato, que é um cara copeiro, que gosta de jogo de Copas, mas que já pela segunda vez vai escolher poupar o Fluminense na Sul-Americana. Falar em Sul-Americana, a gente tem um orgulho como família SBT aqui no futebol carioca, que tantos anos a gente fala de futebol carioca nesse programa. Esse programa existe e a gente com esse careca aí, que é um grande símbolo do Vasco da Gama para os torcedores e um cara com muita competência, comentarista, dono de drone poderoso. E a gente amanhã tem a transmissão de Vasco e Lanús aqui na tela do SBT. Pra mim, você não imagina a alegria que eu tenho de falar legal. Isso, né? Quando a gente tem os nossos cariocas passando aqui na tela da nossa casa, da nossa família SBT. E uma super transmissão com o meu querido Thiago Life. Ô, Pedrosa, o seu Vasco aqui no nosso SBT, Pedrosa. E o mais legal, né? Hoje, pra quem não sabe, São Januário completa 98 anos de existência. Que legal. Então o SBT vai transmitir o primeiro jogo após os 98 anos do Vasco da Gama. Parabéns ao Vasco. Amanhã você entra de lá? Vamos ver o que vai acontecer. Podemos falar já? Guarda essa surpresa aí pro público e assistam o SBT Esporte Rio. Eu tô falando do programa, gente. O SBT Esporte Rio. Ele vai estar direto. Eu vou contar que eu sou fofoqueira. Ih, Vene. Eu não tô guardando dinheiro, não vou guardar. Você é fofoqueira, você é jornalista. Eu sou fofoqueira diplomada. É isso. O Lucas Pedrosa amanhã, direto de São Januário, com aquele cenário lindíssimo. Lindo. Mas já vai ser um rapaz de 98 anos amanhã, hein, ô Pedrosa? Aquele rapaz lindo, cheio de história. 98 anos amanhã, Pedrosa direto de São Januário, trazendo todas as informações do Vasco. Vamos falar muito de Vasco aqui amanhã. E na tela do SBT você vai assistir a essa grande partida Vasco-Lanús. Tô confiante do Fluminense e do Vasco nessa Sul-Americana. Eu também. Em janeiro de 2023, o Vasco anunciava a contratação do volante Jair, que estava no Atlético Mineiro, para usar a camisa 8. No vídeo de apresentação, o Gigante da Colina separou imagens de outros jogadores que fizeram história com esse número, como Giovani e Juninho Pernambucano. Há 2 anos, o volante viveu altos e baixos na equipe vascaína e, atualmente, sob o comando do técnico Fábio Carille, Jair não é titular absoluto. Em 2025, são 14 jogos pelo Gigante da Colina, ainda sem gols ou assistências no scout. Na atual temporada, é bem verdade, Jair começou como titular, mas logo perdeu a vaga para Hugo Moura como primeiro volante do time de Carille. De acordo com o setorista Fábio Torres, todavia, há gente bastante interessada no futebol do volante de 30 anos. Clubes da Major League Soccer, dos Estados Unidos, têm interesse no atleta, assim como o próprio Atlético Mineiro, desta vez comandado pelo técnico Cuca. O treinador do Galo gosta do futebol de Jair e, por isso, a SAF atleticana pensa em uma aquisição na próxima janela. Jair custou cerca de 13 milhões de reais há 2 anos e o Vasco detém 80% dos direitos econômicos do meio-campista. O contrato do volante vai até o fim de 2025, logo, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho, exatamente quando abre a janela de transferências no Brasil.
O Vasco até topa negociar o volante, caso o clube mineiro pague o valor da multa, ou envolva o meio-campista Gustavo Scarpa numa possível troca. Entretanto, o clube mineiro não pretende envolver jogadores considerados titulares da equipe do técnico Cuca. Um dos motivos é o fato de Jair ter um salário muito alto para o clube. Seria uma possibilidade de abrir espaço na folha salarial, por isso o presidente Pedrinho, neste momento, não se opõe a uma negociação. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. Você aprovaria uma possível troca, envolvendo o volante Jair, pelo meio-campo Gustavo Scarpa? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.